Gaspar Estrada. Nossa entrevista está atrasada há um ano já. Até foi bom, né? Porque Isso. em um ano muita coisa mudou, muitas situações políticas adquiriram uma forma mais clara, mais expressiva. E hoje existe uma instabilidade global que vai refletir precisamente corrigindo aquilo que nós vimos no passado. Claro. Né? Então, o passado se apresentando como presente de uma maneira diferenciada. Lançamento da candidatura do Mélenchon, em Saint-Denis, está aqui no Libération, né, que é um jornal da esquerda francesa, e no Le Figaro uma informação importante e que não diz somente respeito à França, mas a todos os países altamente desenvolvidos. A população francesa começa a diminuir em 2037. Isso está relacionado com a questão da imigração, o tipo de modelo econômico que a França adotou nesses últimos 10, 20 anos principalmente, e atualiza, né, permanentemente também a questão da imigração. A estabilidade europeia e a estabilidade da política francesa tem tudo a ver com a América Latina. Nós estamos em processos eleitorais decisivos por lá. Então eu queria que falasse um pouco conosco quais são as perspectivas que tu vê para essa maior estabilidade da União Europeia ou menor estabilidade da União Europeia. Em consequência, uma maior estabilidade ou menor estabilidade das relações da França com o Brasil. É um tema complexo, difícil, mas tu domina-o, né, de maneira muito expressiva e muito reconhecida. Todo mundo, inclusive, não é somente no Brasil. O que tu nos diz isso? Olha, Tarso, em primeiro lugar, queria te agradecer, teu Instituto, por esta entrevista. Sempre um prazer conversar com você. E, efetivamente, faz um ano que nós tínhamos pensado fazer essa entrevista, mas acho que como você já falou, acho que foi bom, no sentido de que nós estamos hoje num momento claramente decisivo, não só para a América do Sul, mas também para a Europa. Por que eu falo que é um momento decisivo? Porque nós estamos há poucos meses de eleições que vão ser decisivas para o futuro, tanto da América do Sul como da Europa. Nós estamos terminando um processo eleitoral no Peru, a gente ainda não sabe para onde que essa eleição vai ir, mas de qualquer modo, o presidente que for eleito, vai ter uma crise de governabilidade muito profunda, com um país muito dividido. Isso também pode ser ver o caso da Colômbia, em algumas semanas, né? Com dois projetos de país totalmente diferentes. E, evidentemente, a eleição brasileira vai encerrar essa agenda eleitoral na América Latina em 2026. E, a depender do que acontecer no Brasil, isso vai ter um desdobramento regional e eu até diria global. Porque se as forças do bolsonarismo forem eleitas, é evidente que, a começar pelo assunto do clima, isso vai ter uma consequência brutal para o mundo como um todo. Então, do ponto de vista da América do Sul, é evidente que estamos assim há meses dessas escolhas decisivas, mas na Europa também. Ano que vem tem eleições presidenciais ou de primeiro-ministro na França, na Espanha, na Itália, na Polônia. Só para falar dos maiores países da União. Tem outros pleitos, mas mais locais, eleições regionais, mas isso já dá um sinal de até que ponto esses próximos meses serão decisivos para o futuro da União Europeia. Por quê? Porque e que as pesquisas mostram, que as forças de extrema-direita têm um poder cada vez maior nas pesquisas e elas estão hoje em uma posição de ser candidatos sérios à presidência de países que até hoje nunca tiveram uma experiência de extrema-direita, pelo menos nos últimos 30 anos, né? Não é o caso da Itália, onde a Giorgia Meloni já governa esse país,
com uma certa estabilidade, o que é diferente do padrão italiano, né, de governos curtos. Ela já está em coalição com a extrema-direita, ela mesma faz parte de um partido que se reivindica de uma forma de filiação com Mussolini, né? Então, ela até hoje não conseguiu levar essa agenda para Bruxelas, né? É uma agenda ainda muito localizada na Itália, mas uma nova configuração, onde, por exemplo, aqui na França, o partido da Marine Le Pen, o Encontro Nacional, vier a ganhar a eleição, que é o que as pesquisas dizem que aconteceria se a eleição fosse hoje, é evidente que isso mudaria totalmente a coligação de forças e a correlação de forças nas instituições europeias. E o medo que existe hoje nas instituições europeias é justamente de ter uma Europa com uma nova situação política, onde a extrema-direita seria uma força central nas instituições. Tanto assim que há hoje uma série de rumores de uma eventual substituição antecipada da presidenta do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, justamente para evitar que as novas autoridades eleitas em 27 possam ter uma voz na escolha mais ativa. Isso, exatamente, nessa nomeação. Então, eu acho que isso demonstra essa perda de tranquilidade porque não é uma alternância simples, ou normal, seja, a lógica da União Europeia sempre foi respeitar as alternâncias de esquerda para direita ou de direita para esquerda, né? Só que hoje é diferente, porque a proposta desses partidos não é de mudanças, é de mudar totalmente o sentido, né? Esse sentido, né? Ele reflete muito na cultura política francesa, né? Claro. Nós assistimos aqui, nesses dias, inclusive, um filme que está sendo projetado aqui na França, sobre o de Gaulle, né? Aquela figura gigantesca, politicamente gigantesca do de Gaulle, organizando a resistência e organizando o exército francês no exílio, que estava completamente desmoralizado. O que me chamou a atenção? É um filme que vem no momento em que renasce em toda a Europa as forças nacionalistas. Isso. Só que o de Gaulle não foi um nacionalista de direita. E a força nacionalista que se apresenta hoje aqui na França também não é de direita, né? É a força nacionalista dos submissos, né? Que se apresenta de uma maneira diferenciada. Então, o que preocupa a esquerda e a centro-esquerda brasileira nesse momento? Há a possibilidade de que haja um movimento dos submissos para um determinado ponto, né, de unicidade política com a União Europeia, chamando para uma aliança o Partido Socialista e, consequentemente, os demais partidos, pequenos partidos de esquerda, formando uma nova frente popular que encaminha a questão nacional francesa fora dos padrões mussolínicos e hitleristas, por assim dizer. Porque esta virada aqui na França seria essencial para dar um recado, inclusive, para a América Latina, ou seja, que não é somente uma alternativa. Tem uma alternativa de formação de uma nação soberana, integrada em padrões regionais, que possa manter os valores efetivos da democracia e da república com uma visão soberanista. É possível isso ocorrer aqui na França? Olha, essa é uma boa pergunta, no sentido de que, do meu ponto de vista, reflete um pouco a problemática atual da esquerda francesa, da esquerda e da centro-esquerda. É o problema da política de alianças. E tem uma grande, não diria contradição, mas tem uma grande problemática na estratégia da França submissa. O comício de lançamento da campanha do Jean-Luc Mélenchon foi uma prova de força, porque ele é uma pessoa que consegue mobilizar várias milhares de pessoas. Fora do momento eleitoral, né? Fora do momento eleitoral, então ele demonstrou que tem uma capacidade de mobilização, que ele tem uma base social que é real, né? E que tem um discurso político. O problema hoje da França insubmissa é o seu isolamento fora desse núcleo social que ele construiu
e que é real e que nenhuma outra força política da esquerda ou da centro-esquerda tem hoje na França. Quer dizer, o próprio Partido Socialista hoje, eu duvido que ele teria a capacidade de mobilizar essas 20 e poucas mil pessoas, né, em algumas semanas, né, como foi o caso do Mélenchon. Agora, o Partido Socialista ele tem uma estrutura territorial que não tem comparação com a França insubmissa, em termos de prefeituras, de departamentos, de parlamentares, e sem essa estrutura é muito difícil você vencer uma eleição majoritária de 2 turnos, né? O grande assunto hoje é como fazer com que a esquerda e a centro-esquerda consiga construir um mecanismo político que permita que a esquerda esteja unida no primeiro turno. O grande problema que nós podemos ver hoje nas pesquisas é que se a esquerda não se unir no primeiro turno, é muito provável que a extrema-direita chegue ao segundo turno, que a direita ou o campo magonista chegue no segundo turno e que, de novo, a esquerda fique marginalizada pela divisão das candidaturas, né? Então, o que é um grande paradoxo, porque, na verdade, a direita, o partido do próprio Sarkozy, de fato, ela está associada à gestão do Macron, porque vários ministros do partido do Sarkozy, o partido Les Républicains, participaram ou participam da gestão do Macron. Então, hoje, os franceses, o que eles querem é mudança. Vai ser uma eleição de mudança. Tá? Então, já que o Macron foi candidato nos 2 turnos de 2017 e 2022 contra a Marine Le Pen, de fato, isso fez com que a alternativa ao Macron, para muitos franceses, é a extrema-direita, porque ela que chegou no segundo turno contra o Macron. Agora, a esquerda ela tem essa possibilidade de falar, olha, nós nunca governamos com Macron, portanto nós podemos ser uma alternativa, podemos ser uma mudança. O problema é como construir um discurso que cria a união entre os insubmissos e o Partido Socialista. Esse é o desafio. Esse é o desafio, mas veja, o Mélenchon, ele deu um passo importante nas últimas eleições. Né? Quando ele se movimentou em direção ao centro e à centro-direita, a extrema-direita começou a acusar, né, no processo eleitoral, a centro-direita e a centro-esquerda de dizerem que vão governar com Mélenchon. E ele respondeu, eu não vou participar do governo. Eu estou apoiando para evitar o mal maior, para fazer um enfrentamento com o fascismo, racismo, misoginia, né? Que em última instância representa a extrema-direita. E me disse uma personalidade política do Estado brasileiro, recentemente, que a centro-esquerda francesa não valorizou esse ato do Macron, esse ato do Mélenchon, não deu o devido valor, e que teria num país como o nosso, nós podemos até dizer no nosso estado ocorreu isso, né? Teve uma certa valorização, porque o partido se mostrou como um partido que estava defendendo a democracia contra o fascismo sem perder a sua personalidade política. Bom, aí depende também das orientações, né? No sentido que muitas das pessoas próximas do Partido Socialista, elas achavam que ele deveria ser chamado a votar como o próprio presidente Lula fez. O presidente Lula, em 2022, ele no segundo turno fez um tweet em francês apoiando o Emmanuel Macron. E isso criou uma série de discursos na França dizendo, olha, até o Lula está apoiando o Macron e o Mélenchon não fez, né? Então recentemente o presidente Lula teve um encontro com o Macron aqui, né? Muito rápido, mas eles estabeleceram um diálogo. E nesse diálogo, depois o presidente Lula deu uma declaração dizendo que ele seria um bom presidente da França. Exatamente. Então, é um movimento difícil esse, porque os paradigmas
para fazer uma propaganda do nosso Instituto Novos Paradigmas, os paradigmas de formação de unidade da esquerda hoje são diferentes. Claro. No século passado, principalmente no início do século passado e até metade do século passado, os pontos de apoio eram mais simples. Ou você era anti-imperialista, né? Ou não era anti-imperialista. Claro. Né? Então, isto facilitava as articulações políticas que deram estrondosas vitórias para a esquerda, inclusive socialista e democrática na América Latina. Hoje não é mais assim. Hoje, a questão da soberania compartilhada, né, com opções para cada Estado-nação, são diferentes. Isso. É como você entra na globalização, Claro. não é como você a renega. Claro. Né? E esta questão parece que não foi muito bem compreendida, né, pelo velho PCF, os partidos comunistas tradicionais, que acabaram no esgotamento. Né? Pois é, eu acho que esse é um dos grandes debates hoje em dia, e sobretudo porque a gente tem que afrontar uma série de contradições, mas que na verdade explicam também essa dificuldade que temos hoje de construir maiorias, de construir alianças. Eu acho que desse ponto de vista a experiência brasileira é muito rica, porque tendo em conta a fragmentação partidária no Congresso Nacional, né, que obriga a todos os partidos a construir esse tipo de acordos, de maiorias políticas, né? Eu acho que, para ficar neste assunto da Brasil-França e mais abrangentemente União Europeia e Mercosul, eu acho que o acordo União Europeia-Mercosul é um acordo realmente muito importante nesse assunto da soberania compartilhada, esse conceito que você estava mobilizando. Por quê? Porque, na verdade, isso que dá aos países da América do Sul, em particular do Mercosul, uma capacidade de ampliar o diálogo político, não na base da subserviência, mas na base da igualdade de condições. Perfeito. E de multiplicar relações, diversificar e não ficar preso numa agenda bilateral que seria muito nociva para os interesses dos países da América do Sul. Eu atribuo uma grande importância, né, explorar um ponto novo na questão da soberania compartilhada. É a necessidade de que os países estabeleçam visões claras, subregionais, dessa soberania compartilhada. Por exemplo, eu defendo que que está clara hoje uma necessidade de estabelecer uma visão de soberania compartilhada na questão dos compromissos militares da região e nos compromissos políticos e econômicos da região, numa região que eu chamo do sul do Cone Sul. Chile, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Por quê? Se esses países não estiverem unificados, vai ter sempre, dentro de uma estrutura sul-americana de soberania compartilhada na natureza democrática, uma retaguarda negativa. Claro. E essa retaguarda negativa seria ou o Chile ou a Argentina, que tem uma importância também extraordinária na América do Sul. E eu vejo que na Europa já existe uma movimentação em alguns países, né, que saíram da direita. Agora, recentemente, houve uma vitória da centro-direita, não fascista. Isso. Né? E isso foi colocado como uma vitória da União Europeia. Claro. Me parece que sim. Vocês têm essa visão também aqui acumulada? Não, eu concordo no sentido de que o importante são quais são as grandes movimentações políticas, né? Então, a União, porque afinal é um grupo de 27 países. Você não pode imaginar ou supor que todos os países terão da mesma cor política. Você tem que fazer acordos, tem que fazer compromissos. O importante é o norte, o que o denominador político comum, para onde que nós queremos ir. E desse ponto de vista, o fato de ter esses novos acordos políticos, dessas vitórias políticas, embora não sejam de partidos que tenham uma plataforma assim, mas que compartilhem pelo menos o fato de que o mundo tem que estar baseado em regras e não em armas. Acho que isso já é um ponto importante, né, da agenda
internacional, a importância da defesa do multilateralismo, do meio ambiente, dos direitos humanos, da democracia como um valor fundamental. Então, desse ponto de vista, eu acho que é importante manter estas iniciativas políticas para poder ter esta consolidação desses instrumentos como o acordo da União Europeia-Mercosul. Eu acho que nós tivemos uma conversa aqui extraordinariamente útil para nós, importante para nós. Nós temos que fazer outras ainda no rumo desse terceiro ciclo, né, do trabalho do Instituto Novos Paradigmas. Mas eu te deixo para te despedir aqui dos nossos telespectadores e espectadores e ouvintes em geral, nos falando sobre uma questão chave. Como é que a Europa vê o Lula hoje, ainda? Né? Dentro de todas as tragédias e problemas e avanços e vitórias que ele teve ao longo da sua vida política. Olha, um grande estadista, né? Um grande chefe de Estado, um momento de uma grande crise de lideranças, né? Um vácuo, uma falta de liderança política, claramente um dos grandes chefes de Estado, uma pessoa que traz equilíbrio, que traz previsibilidade, e a grande figura política da América Latina, né? E, sobretudo, um construtor de acordos. Eu acho que o acordo União Europeia-Mercosul existe, em boa medida, graças ao empenho pessoal do presidente Lula. Se não fosse ele, eu acho que esse acordo não teria saído. Então, eu acho que, mais uma vez, isso é o reconhecimento da capacidade política e diplomática do presidente Lula. Muito bem, o Gaspar, inclusive, é colaborador de jornais e revistas, não somente aqui na França, eventualmente no Brasil, também nos Estados Unidos. Então, a palavra autorizada também dentro da teoria política, né? Isso. É discutida e rediscutida em todo o mundo hoje, na perspectiva democrática. Muito obrigado, Gaspar. Obrigado a você, Tarso.